Bom dia, crianças. É de conteúdo novo, tá certo? Nós vamos ver agora um conteúdo, a riqueza vem do Oriente, né? As grandes navegações. Isso no nosso livrinho de história, tá certo? Então, vejamos. Vamos aqui acompanhar a riqueza vem do Oriente. Gente, no século XV, os europeus, vamos acompanhando a leitura quantia, observando as imagens direitinho. Eles procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que eram chamados de especiarias. Tia, e o que são especiarias? Especiarias, crianças, são os produtos de pequeno volume, certo? Eles são uma pequena quantidade, mas que eles tinham um alto valor no mercado europeu. E geralmente essas especiarias, elas eram condimentos, tá certo? Então, especiarias eram os produtos mais caros no século XV, produtos bem caros, como aí abaixo a gente pode estar vendo. Pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre, noz moscada, tá certo? Então, essas pessoas, elas estavam procurando caminhos para, e naquela época nós sabemos que tinha que ser via marítima, pelo mar, a procura dessas riquezas. E essas riquezas, elas só eram encontradas no Oriente, nas Índias, tá certo? E eram esses exemplos aí, tá certo? De especiarias. Também eles estavam à procura do comércio de seda, certo? Porcelana, de tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Até que esses últimos que eles estavam à procura eram produtos realmente que ainda hoje têm um valor mais caro para o nosso bolso. Gente, mas as especiarias, pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, exemplos de especiarias, eram os produtos mais caros naquela época. E para você ver, condimentos, que hoje para nós é o que tem o valor mais barato, podemos dizer, no nosso mercado, né, gente? Então, especiarias, não esqueçam, mais uma vez, são produtos de pequeno volume, mas de um alto valor no mercado europeu. E geralmente esses produtos eram condimentos. E isso no século XV, tá certo? No Oriente, nas Índias, certo? Aqui nós temos mais exemplos, como vocês estão vendo, canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre, né? Açafrão. Então, esses eram os produtos mais caros daquela época que as pessoas estavam à procura. Então, mais aqui uma vez, né? O que são especiarias? Dei mais uma olhadinha. São produtos de pequeno volume, de alto mercado europeu, geralmente condimentos, né? E eram utilizados geralmente para a conservação dos alimentos. Essas especiarias, como a tia disse, eram encontradas aonde? No Oriente, nas Índias, tá certo? E elas eram muito apreciadas pelos países europeus, né? Que eles percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas de Genova e Veneza e faziam comércio direto dessas especiarias. Só, gente, que em um determinado momento, os turcos muçulmanos, aliados dos italianos e europeus ocidentais, eles disputavam o controle do comércio com o Extremo Oriente. Começaram a ter essa disputa. E assim, em 1453, como vocês estão vendo, os turcos, eles completaram o domínio do mar Mediterrâneo Oriental, com a conquista da Constantinopla, né? Conquista lá de um local que era de muita importância para ele. E isso impediu, por controlar o comércio de especiarias dos europeus, né? Impediu o comércio direto, né? E esse fato, ele provocou um alvoroço muito grande na Europa, porque agora o preço desses produtos já era caro e agora era que iria ficar mais caro. Por que eles iriam ficar mais caro? Inclusive, ele colocou aí, como você pode estar vendo, a lei da oferta e da procura. O que é isso? Que em outras palavras quer dizer o quê? Que a gente sabe que se tem um produto que ele está bem pequeno, à disposição no comércio e a procura está muito grande, o que é que acontece? Se eu tenho uma pequena quantidade desse produto e a procura está muito grande, as pessoas estão procurando muitos consumidores, o que é que vai acontecer? O preço desse produto vai ficar muito caro. Ele vai subir de forma exagerada, tá certo? Então, isso que quer dizer a lei da oferta e da procura. E vice-versa, né? O preço aumenta, certo? Por quê? Porque a quantidade do produto que está disponível no mercado é pouco. Então, o preço aumenta bastante. Aí, então, gente, diante dessas dificuldades, né, que eles tiveram que agora de manter esse comércio, porque os turcos otomanos estavam no controle da cidade que dava melhor acesso, que no caso era Constantinopla, eles decidiram encontrar uma nova alternativa, contornando a África agora, certo? Como vocês podem estar vendo aí na imagenzinha. E chegando diretamente às Índias, eles acreditavam que iam sair aqui pelo mar, como você pode estar vendo nesse tracejadozinho, iam contornar a África e iam chegar lá na Ásia. Começando assim, gente, nesse período chamado de as grandes navegações, né?
ou expansões marítimas, no caso realizada por Portugal e pela Espanha, que foram os dois países que se destacaram nas grandes navegações, Portugal e Espanha. Portugal, os principais navegadores foram Pedro Álvares Cabral, como você está vendo aí o nome destacadinho, Vasco da Gama e Bartolomeu Dias. Foram os navegadores que saíram, né, de Portugal, de Lisboa, à procura, né, de descobrirem esse novo caminho, essa nova rota de chegar às Índias, para que eles pudessem ter um comércio diretamente, para ver se essa lei da oferta, né, se esses preços dessas mercadorias, dessas especiarias, tinham um valor mais reduzido. Aí você tá vendo aí os principais navegadores de Portugal, não esqueçam. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Bartolomeu Dias. E depois nós temos aqui os fatores que facilitaram essa expansão. Que foi que fez com que eles conseguissem realmente saírem do mar e chegar até lá. Posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente com o Oceano Atlântico, nós sabemos. E naquela época só era realizado transporte marítimo, né, via marítima pelo mar, no caso o Oceano Atlântico, criação de um centro de desenvolvimento e de tecnologias que tinha como objetivo facilitar a navegação, no caso, né, depois, os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres, tá certo? Em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Então, a questão da posição geográfica facilitou com que eles saíssem aí de Lisboa, contornando a África para chegar lá à Ásia. Também a criação do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, eles começaram a se organizar, né, com o objetivo de facilitar a navegação, de criar instrumentos que facilitassem, né, mais esse longo percurso que eles iam fazer nas águas, né. Depois, nesse centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres, eles criaram alguns instrumentos, né, algumas técnicas de navegação que iriam muito auxiliar. Por isso que eles fizeram essa reunião, né, para auxiliar. Nós temos aqui, primeiramente, o astrolábio, que vamos acompanhar aqui com o astrolábio, é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. E seu uso facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Então, para você ver, naquela época que não tinha ainda essa questão de GPS, os instrumentos eram tudo bem simples ainda. Então, eles passavam muito medo, esses navegadores. Então, esses aqui são os primeiros instrumentos criados. Isso século XV, né, gente? Depois, a bússola, que é composta por uma agulha magnetizada na horizontal, né? Suspensa pelo centro de gravidade, e ela aponta sempre para o eixo norte e sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, ela indica o polo. A bússola, que ainda hoje também é muito utilizada, principalmente nos aeroportos, né, pelos pilotos, porque a bússola ela vai indicar para eles a direção dos ventos. Então, ainda hoje é um instrumento muito utilizado. Depois, e também pelos navios, né, nos barcos. Outro instrumento que eles aperfeiçoaram nessa época para facilitar a vida dele dentro da água foi as caravelas, gente, ó. Foi uma embarcação de porte médio e de velas triangulares, né? Usadas pelos portugueses e espanhóis durante a era do descobrimento. As caravelas, viu, gente? Os barcos, né? Que eles construíram para realizar essa rota, né? De contorno da África para chegarem às Índias, chegarem, né, ao Oriente. Depois também tem a nau, que é um barco de grande porte destinado a longo percurso, como eles faziam, né? Olha o exemplo da nau. Depois nós temos aí abaixo a cartografia. O que é cartografia? Vamos lá, acompanhando o Conti. É a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e do estado dos mapas. Cartografia. As pessoas que estudam essa questão, né, dos mapas, né, a questão da concepção, produção, né, difusão, tudo, utilização dos mapas. E por meio dos mapas, os homens, eles tentavam compreender as dimensões da Terra, porque até então tudo era muito novo, gente. Eles ainda estavam se adaptando. Aqui nós temos dois caminhos e um destino às Índias. Os portugueses, como a gente vê, eles decidiram buscar por uma nova rota comercial, contornando a África. Você tá vendo aí de mais pertinho, eles saíram de Lisboa
essa linhazinha aqui, ó, vermelha, você pode estar observando. E aí, eles acreditavam que iriam chegar às Índias dessa forma. Gente, é um percurso muito longo, tá certo? Que demoraria muito. E aí, essa foi a rota dos portugueses, como a gente viu. Aqui nós temos os europeus, eles acreditavam que a Terra ela não era redonda, mas ela era plana e que tinha um abismo. Essa ideia, ela existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Gente, eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, né? Eles acreditavam que tinham muitos monstros, porque naquela época eles não tinham instrumentos para lhe dar essas direções, eles não tinham instrumentos para lhe dar a questão do tempo, questões climáticas, eles não tinham noção disso, eles simplesmente estavam lá dentro daquelas caravelas, viajando há muitos dias. Então, você sabe que o mar, a questão das ondas, como hoje a gente estuda, a gente vê a questão do encontro de ondas, que tem aquele barulho enorme, então isso assombrava eles. Eles passavam muito medo com o próprio vento, com o barulho das ondas, eles tinham muito medo, porque tudo era novo, tudo era desconhecido, eles não conheciam e, como eu falei, não tinham instrumentos para ali dar previsões de tempo, por exemplo, se ia chover ou não. Então eles passavam muito medo. Por esse motivo, o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Eles acreditavam que eram monstros que tinham nas águas, certo? Então, essa imagem ela foi criada devido ao medo do desconhecido, tudo era novo, como eu falei para vocês. O homem só conhecia a parte da África. Lembram da teoria que a gente estudou lá no nosso primeiro mês, que fala que acredita-se que o homem surgiu na África? Pois é, então eles só conheciam até aqui uma parte da África, né? A Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia. Certo, gente? Então, eles ainda estavam conhecendo o mundo. E a Espanha, ela também queria chegar às Índias, né? E aí, por esse motivo, como a tia disse, ela também iniciou o seu processo de navegação. E os principais navegadores dela foram Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães e Américo Vespúcio, né? Vocês lembram que a tia citou os principais navegadores de Portugal, não foi? Que a tia falou Bartolomeu Dias, né? Cristóvão Colombo é da Espanha, né? Como a gente tá vendo. Então, Pedro Álvares Cabral e Bartolomeu Dias, grandes navegadores de Portugal. Agora aqui nós temos os navegadores da Espanha, não esqueçam, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães e Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo, ele disse à corte espanhola que a Terra era redonda e que ele conseguia chegar às Índias, indo do Ocidente para o Oriente. Então, cada navegador tinha o quê? A sua ideia, né? Então, a tripulação comandada por Colombo, ela saiu de Porto de Palos, né, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações. Eles foram em 3 embarcações. Ó. O nome das embarcações da Espanha, né, de Cristóvão Colombo: Santa Maria, Nina e Pinta. Ou seja, né, ele rumou ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, que era que ele tinha muito medo, que a tia acabou de falar, o Mar Tenebroso, né, o Oceano Atlântico, por ser muito turbulento para a navegação. Então, eles acreditavam que tinham monstros. Mar Tenebroso era chamado Oceano Atlântico. Então, vejam aí os navegadores da Espanha. Então, no dia 12, informação importante, no dia 12 de outubro de 1492, Colombo, ele encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como ele acreditava que tinha chegado às Índias, né, gente, olha, vamos ler esse último parágrafo aí. Ele chamou os moradores dessa ilha de índios. E por isso, hoje, chamamos nativos da América de indígenas. Então, hoje nós chamamos os primeiros habitantes do Brasil de índios, foi porque foi Cristóvão Colombo, o navegador da Espanha, certo, que colocou o nome neles de índios. E por que esse nome índios? Porque eles estavam descobrindo caminhos, rotas para chegar às Índias. Então, como eles desceram aqui, acreditavam que aqui eram as Índias. Então, por isso que ele chamou os habitantes de índios. Então, entenderam aí o motivo, né, de ser chamado de índios os primeiros habitantes do nosso Brasil. Aí aqui nós temos esse mapa que nós temos aqui, ó, a forma como Cristóvão Colombo acreditava que ele iria chegar, né, às Índias. Saindo aqui da Europa, ó, já chegando aqui à América, ele já acreditava que eram as Índias, bem diferente do percurso, né? Esse aqui foi o percurso realizado pelo navegador Cristóvão Colombo, bem diferente do percurso realizado
pelos navegadores portugueses, né, de Portugal, que vocês lembram que eles queriam contornar a África aqui para chegar lá. E Cristóvão Colombo não, ó, saiu aqui, chegando na América, descobriu aqui o Brasil, ó, já acreditava que aqui eram as Índias, por isso deu o nome aos primeiros habitantes de indígenas, tá certo, gente? Crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro de história, onde você é convidado a dar uma lida, certo? Na página 60 a 64. E em seguida vocês façam a atividade da página 65 e 66.